E se eu te dissesse que existe um cachorro selvagem que canta e outro que nunca perde uma caçada? Fica até o final, porque você vai querer conhecer todos eles. Cachorro selvagem africano. Vamos abrir com um dos predadores mais eficientes que existem na natureza. Nas savanas e florestas abertas da África subsaariana, vive o cachorro selvagem africano, também chamado de painted dog, o cachorro pintado. E olha, esse nome faz todo sentido. Cada indivíduo por concedo tem uma combinação única de manchas pretas, marrons, brancas e amarelas. É como se cada um tivesse a própria identidade visual. Mas o que realmente impressiona nesse animal não é a aparência, é a organização. Eles vivem em bandos liderados por um casal dominante, mas a cooperação vai muito além dos líderes. Durante a caça, eles se revezam na frente da perseguição, se apoiam e não desistem até o prey estar exausto. A taxa de sucesso deles é uma das mais altas entre os grandes predadores do mundo. Pensa, muitos leões e leopardos erram mais caças do que esses cachorros. E depois de caçar, a comida é dividida com todos, inclusive os filhotes e os membros feridos são alimentados primeiro. Isso é coletividade de verdade. Infelizmente, a perda de habitat e o conflito com humanos os colocaram na lista de espécies ameaçadas. Eles precisam de territórios enormes para sobreviver, e esses territórios estão diminuindo. Dolly, o cachorro asiático. Nas florestas e campos da Ásia, existe um predador que usa um método de comunicação completamente diferente de qualquer outro canídeo do mundo. O Dolly, também conhecido como cachorro selvagem asiático, se comunica através de assobios. Isso mesmo, assobios. Enquanto lobos uivam e cachorros latem, o Dolly assobia para coordenar o bando em meio à floresta densa, onde a visibilidade é quase zero, e funcionam muito bem assim. Bandos podem ter poucos indivíduos ou se tornar grupos grandes o suficiente para abater presas de grande porte. A estratégia deles é a resistência. Eles não são os mais fortes, mas são persistentes e vão desgastando a presa até dominar. Vivem em habitats variados, de montanhas a florestas tropicais, mas a fragmentação do habitat e a competição com predadores maiores tem reduzido muito suas populações. Hoje são considerados vulneráveis. Lobo cinzento. Agora, o mais famoso da turma. O lobo cinzento é o canídeo selvagem mais distribuído do mundo. Está na América do Norte, Europa e Ásia, e existe uma razão para isso: adaptabilidade. Lobos vivem em bandos com estrutura clara. Um casal dominante lidera e cada membro tem seu papel, da caça ao cuidado com os filhotes. Eles se comunicam de formas sofisticadas, uivos que carregam mensagens por quilômetros, linguagem corporal, marcação de território por cheiro. A caça deles é baseada em paciência e seleção inteligente. Eles rastreiam presas por longas distâncias e focam nos mais fracos ou isolados. Isso não é crueldade, é equilíbrio ecológico. Ao eliminar os mais vulneráveis, ajudam a manter populações de presas mais saudáveis. Mesmo sendo tão resilientes, a expansão humana e séculos de perseguição reduziram drasticamente seu território. A história do lobo é um espelho da nossa relação com a natureza selvagem. Lobo da Etiópia. Agora, vai uma que pouca gente conhece, e é uma das mais raras do planeta. Nas Highlands da Etiópia, a mais de 3.000 metros de altitude, vive o lobo da Etiópia. De pelagem avermelhada e corpo esguio, ele é especialista em um único tipo de caça, roedores. Ele os localiza com paciência e precisão cirúrgica, observando o campo por longos minutos antes de atacar. Eles vivem em grupos sociais, mas caçam sozinhos na maior parte do tempo, um equilíbrio interessante entre vida coletiva e estratégia individual. O problema é que são extremamente dependentes do ecossistema único que habitam. Doenças, perda de habitat e pressão humana os tornaram um dos canídeos mais ameaçados do mundo. Qualquer desequilíbrio naquele ambiente de altitude pode ser fatal para a espécie inteira, lobo-guará. Chegou a vez do representante brasileiro dessa lista. O lobo-guará é impossível de confundir. Pernas longas, focinho de raposa, pelagem avermelhada e uma juba preta no pescoço. Ele parece saído de uma lenda, e não é à toa que aparece em tantos contos do folclore brasileiro. Diferente da maioria dos canídeos dessa lista, o guará é solitário.
só se aproxima de outro indivíduo na época de reprodução. E a dieta dele é uma das mais variadas. Come frutos, especialmente o famoso lobeira, pequenos animais e insetos. Esse comportamento onívoro é o que permite a ele sobreviver no cerrado, onde a disponibilidade de alimento muda com as estações. As pernas compridas não são só estéticas, elas funcionam como um periscópio natural, dando ao guará uma visão privilegiada acima das gramíneas altas do cerrado. Mas a perda de habitat e os atropelamentos nas estradas têm colocado esse ícone brasileiro em risco. Ele é resistente, mas precisa de espaço. Cachorro do mato vinagre. Esse daqui é o mais misterioso da lista. Nas florestas densas e áreas úmidas da América Central e do Sul, vive o cachorro do mato vinagre, um dos canídeos menos conhecidos do mundo. Corpo compacto, pernas curtas e pés parcialmente palmados. Ele foi feito para navegar em vegetação densa e água. Vivem em pequenos bandos e caçam cooperativamente, com foco em roedores e outros animais de pequeno porte. São nadadores surpreendentemente bons, algo raro entre canídeos. Mas, justamente por serem tão secretos e habitarem florestas tão densas, pouco se sabe sobre seu comportamento real. O desmatamento tem reduzido cada vez mais seu habitat, tornando avistamentos algo extremamente raro. Esse animal ainda guarda muitos mistérios. Dingo. Na Austrália, existe um canídeo que ocupa um lugar único, entre o selvagem e o simbólico. O dingo chegou ao continente há milhares de anos, provavelmente trazido por povos humanos primitivos. Desde então, se adaptou a praticamente todos os ambientes do país, desertos, florestas, zonas costeiras. Ele caça sozinho ou em pequenos grupos e tem um papel ecológico fundamental. Controla populações de outras espécies, ajudando a manter o equilíbrio do ecossistema australiano. Mas o conflito com criadores de gado levou a medidas de controle que afetam suas populações até hoje. O dingo é um exemplo claro de como um animal pode ser ao mesmo tempo selvagem e profundamente entrelaçado com a história humana de uma região. Lobo vermelho. No sudeste dos Estados Unidos, existe uma espécie que está na beira do abismo. O lobo vermelho é menor que o lobo cinzento, mas maior que um coiote, e essa posição intermediária reflete tudo sobre ele: habitat, comportamento e pressões que enfrenta. Vive em pequenos grupos familiares, caça animais de pequeno a médio porte e luta para sobreviver num ambiente cada vez mais dominado por humanos. A hibridização com coiotes, a perda de habitat e conflitos diretos quase o extinguiram. Esforços de reintrodução em áreas protegidas deram algum fôlego, mas o futuro ainda é incerto. O lobo vermelho é um lembrete de que preservar uma espécie não é só questão de criar reservas, é sobre entender todo o ambiente ao redor. Cachorro cantor de Nova Guiné. Esse aqui é o mais único da lista, sem discussão. Nas montanhas remotas de Nova Guiné vive um canídeo que não late nem uiva como os outros. Ele canta, sons melodiosos e harmoniosos que ecoam pelos vales, uma forma de comunicação que provavelmente ajuda os indivíduos a se localizarem no terreno acidentado. Fisicamente ágeis, conseguem escalar encostas íngremes com facilidade. Sua classificação científica ainda é debatida, compartilham características de cães selvagens e domésticos, e são extremamente raros na natureza. A voz única do cachorro cantor de Nova Guiné o coloca numa categoria completamente própria dentro da família canídea. Raposa do Ártico. Encerramos com um animal que vive onde poucos conseguem sobreviver. A raposa do Ártico habita as tundras geladas do Ártico e é um exemplo extremo de adaptação. Sua pelagem muda de cor com as estações. Branca no inverno para se camuflar na neve, mais escura no verão para se misturar à paisagem. Seu corpo compacto e a pelagem densa retém calor com uma eficiência impressionante. Ela come de tudo, pequenos mamíferos, pássaros, carniça, e tem um comportamento inteligente de seguir predadores maiores como o urso polar para aproveitar as sobras da caça. Tecnicamente, nem sempre é classificada como cachorro selvagem no sentido tradicional, mas representa tudo que os canídeos têm de melhor: flexibilidade, inteligência e a capacidade de sobreviver onde outros fracassam. Se você chegou até aqui, comenta uivo aqui embaixo. Quero ver quem é da família e já aproveita, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. No próximo vídeo a gente vai falar de animais
que a ciência ainda não consegue explicar direito. Você não vai querer perder.